Muito bem, nós já percorremos um bom caminho até aqui, né? Começamos 12 dias procurando nos esvaziarmos das coisas do mundo, tirar daqui de nós tudo aquilo que não é agradável a Deus. Depois nós iniciamos uma semana procurando conhecer a nossa natureza humana. Na semana passada nós ficamos a semana toda procurando conhecer melhor Maria Santíssima. E mesmo com todo esse aprendizado, eu sempre tenho alguma coisa nova que eu não tinha sentido ainda, que eu não tinha percebido ainda. Então, é um aprendizado, é uma formação muito rica, que toda vez que a gente vai renovar, a gente faz, e é muito bom fazer. Próxima semana, agora, começando hoje, nós vamos conhecer Jesus profundamente. E para vocês, como é que foi essa experiência? O que vocês acharam desse tempo todo que nós ficamos juntos até aqui? Apesar de que ninguém se manifestou, né? Mas... E aí, antes da gente começar essa semana, eu queria pedir a ajuda de vocês para divulgar o meu canal, que é um canal feito para católicos. Nesse canal tem orações, tem músicas, celebrações, devoções, vídeos, coisas relacionadas à nossa religião católica apostólica romana. E é principalmente para aqueles que são devotos da Santíssima Virgem, apaixonados por Jesus. Então, se vocês souberem, né, de alguém que precisa, né, de um apoio como esse canal, eu posto todos os dias, só tem sempre alguma coisa importante da nossa igreja para falar para os católicos. Então, se você tiver alguém que precise, compartilhe, comente, divulgue, inscreva-se no canal, ative o sininho, faz tudo que você puder para ajudar o maior número possível de pessoas a chegar a esse conteúdo. Nessa terceira semana da segunda fase, é uma semana muito especial, porque nós vamos procurar conhecer melhor a Jesus. E essa é uma missão bem difícil, porque falar de Jesus é muita coisa que tem para falar dele, né? E a gente tem que ter muito cuidado para falar dele, porque ele é muito especial. Eu vou tentar falar da melhor maneira possível, né? Para que vocês conheçam um pouquinho de Jesus, pelo menos. Como é mais difícil para mim falar sobre Jesus sem cometer nenhum engano ou nenhuma injustiça, eu recorri a um livro que eu li há um tempo atrás e fala de Jesus de uma forma muito linda. O livro é sobre a intimidade com Maria Santíssima. Mas quando a gente fala de Maria, a gente fala de Jesus. E aqui fala muito de Jesus. É um livro bastante complexo, difícil de ler, porque ele foi escrito pelos segundo os santos doutores e teólogos. Então foi escrito por teólogos, pessoas que entendem muito do assunto. E eu vou tirar daqui algumas informações sobre Jesus. Logicamente que eu não vou tirar como está aqui, porque é muito complicado. Eu vou dar a minha interpretação, né? Vou explicar o que está escrito aqui, vou tirar algumas frases, tirar alguns textos importantes e, logicamente, vou citar o Papa Francisco até o final. Então, esse é um livro que foi escrito por pessoas que são muito entendidas. É um livro profundo, difícil de ler e entender, mas eu vou tentar explicar melhor possível da maneira como eles colocaram ali. Nós vamos falar de várias coisas sobre Jesus. Então nós temos que começar do começo, né? De quando que Jesus nasceu. E Jesus não nasceu como todo mundo, né? Jesus é uma pessoa diferente. Ele foi gerado de uma maneira diferente. Ele foi cuidado, criado, agraciado, tudo diferente. Então nós vamos ver como que foi esse processo do nascimento, vida, paixão, ressurreição e ascensão de Jesus. O que ele foi, quem é esse Jesus que a gente está querendo conhecer. Tá bom? Então a gente vai começar pela criancinha Jesus, né?
a gestação, a fecundação, tudo que tem relação com o surgimento de Jesus na nossa vida, tá bom? E aí é preciso a gente entender que Jesus era diferente. Ele não foi gerado do mesmo jeito, ele não foi cuidado, ele recebeu outras coisas que nós humanos normais não recebemos. Tá? Então, agora nós vamos falar da alma de Jesus, né? Quem era esse Jesus que veio ao mundo para nos salvar, tá bom? Então eu vou falar algumas citações e vou explicando o que o livro está dizendo, tá? O estudo da alma de Jesus Cristo nos fará conhecê-lo plenamente como fonte e autor da graça. Então, o estudo dessa alma de Jesus, né, esse ser divino que encarnou em Maria, nos ajuda a conhecer plenamente como fonte e autor da graça. O autor de tudo, aquele cujo nome não se devia pronunciar senão de joelhos em adoração. E a gente fala o nome de Jesus assim com a maior naturalidade, né? Então a gente precisa entender que Jesus é tão especial que não poderia se pronunciar o nome dele sem ser ajoelhado diante da adoração a Jesus. É Jesus Cristo, Filho de Deus e de Maria, verdadeiro Deus por seu Pai e verdadeiro homem por sua mãe, reunindo em uma única pessoa a natureza divina e a natureza humana. Deus quis que fosse assim. Tá? Deus quis que nós tivéssemos Jesus através de Maria. Mas Jesus, então, tem um lado humano, que é porque ele foi gerado no seio de Maria. Mas tem a natureza divina, porque ele é Deus, né? O Filho de Deus não tomou o corpo humano sem a alma, e nem a alma sem o corpo. Mas no momento da encarnação, ele tomou ao mesmo tempo o corpo e a alma unidos, de modo a constituir a natureza humana em sua integridade. Jesus podia vir de outras maneiras, né? Ele podia vir já como um rei poderoso num castelo, cheio de coroa e etc. Mas Deus quis que ele viesse na humildade do ser humano. Por isso é que ele tem a humanidade e a divindade. A alma de Jesus foi, por natureza, mais perfeita que a alma de qualquer criatura humana. Ele possuía, como nós, a inteligência, a vontade e a sensibilidade, porém, um grau incomparavelmente mais perfeito. Então, tudo em Jesus era como nós, só que muito mais perfeito, porque ele era divino. Inefáveis dons de graça enriqueceram sua natureza de modo a fazer da alma do nosso Salvador a grande maravilha do céu e da terra. A graça, com efeito, é tudo na vida de Jesus, como ela é tudo em nossa vida. A graça se encontra em Jesus, como que em sua fonte. Dessa fonte é que a graça se derrama em Maria, e é ela quem as distribui para nós, como ela quer, quando ela quer e na medida que ela quer. Essa graça é a graça divina, a graça que vem de Deus. Nós também recebemos muitas graças de Deus, só que a de Jesus era muito especial, porque ele era divino. Nem Maria recebeu a mesma quantidade de graças que Jesus, porque ela não era divina, apesar de ser pura e virgem, imaculada, mas ela não era divina. Então, Jesus recebeu graça divina de uma maneira muito especial, porque ele era Deus. A graça de Jesus tinha por companhia todas as virtudes que aperfeiçoam as faculdades da alma, donde se segue que as virtudes de Jesus foram extremamente excelentes, pois que sua graça era excelentíssima. Tudo em Jesus era exageradamente excelente, máximo e melhor, porque quando tem relação com ele, tudo é divino, tudo é máximo, tudo é melhor. Tá? Juntamente com as virtudes, os dons do Espírito Santo tornaram a alma santa de Jesus, e isso de modo incomparável.
Segundo a profecia de Isaías, o Espírito do Senhor repousou sobre ele, o Espírito de conselho e de força, o Espírito de ciência, de piedade e o Espírito de temor a Deus. Todos os dons do Espírito Santo pousaram sobre Jesus de uma maneira excelente. Jesus teve o dom dos milagres, das profecias, o conhecimento perfeito dos princípios, das consequências a tirar, a ciência, o dom das línguas e o de explicar com profunda clareza os mais profundos mistérios. Para que ele pudesse cumprir a missão dele aqui na terra de Salvador, nosso Redentor, ele precisava de todos os dons, né, para poder chegar aos corações empedernidos dos homens. Então Jesus precisava de todos os dons e ele teve todos os dons. Jesus é nosso Deus pela união hipostática, humanidade e santidade ao mesmo tempo. Nosso exemplo e fonte de nossa salvação, a plenitude da graça santificante, nosso mestre pela graça capital. A contemplação das belezas da graça na alma de Jesus nos conduz a imaginar como ele vive, cresce e age em nós por sua graça. E é isso que refletiremos nos próximos dias. Hora de refletir, hora de pensar. Então, Jesus nasceu de uma maneira diferente, foi fecundado, gerado, cresceu, recebeu graça, tudo diferente. Ele recebeu todos os dons de uma maneira espetacular para que ele pudesse cumprir a missão dele. Então, agora é hora de refletir. Se necessário, antes de iniciar essa reflexão, o que tem que fazer? Volta desde o início do vídeo, ouve tudo de novo, porque isso é muito profundo, né? Quantas vezes forem necessárias, até vocês não terem mais nenhuma dúvida. Mas se mesmo assim ainda ficar alguma dúvida, já sabe, né? Só escrever no comentário que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. E aí eu vou fazer aqui algumas perguntas para facilitar a sua reflexão. Não é para você me responder, não. É para você refletir, baseado no que foi falado aqui, para que você perceba para você mesmo se você entendeu o que a gente falou. Então, primeira pergunta. Alguma coisa do que foi dito aqui é novidade para você? Tem alguma coisa aqui que eu falei que você não sabia? Segunda pergunta. O que você entendeu sobre essa primeira parte da fala da natureza de Jesus? O que você entendeu? Pensa aí depois, reflete. O que você entendeu disso tudo, da natureza, da alma de Jesus? Outra pergunta. Você entendeu como que é o caminho da graça de Deus até nós? Deus cobre Jesus de graça. E como que chega até nós? Você entendeu como que acontece isso? E mais uma pergunta. O que você sentiu ao conhecer esse pouquinho sobre Jesus Cristo? O que você sentiu? Não senti nada demais, não. Ou então, nossa, eu não tinha noção de que era tão maravilhoso assim. Tá? Então, essas perguntas são para você refletir. Escuta de novo o vídeo, reflete, se for preciso, anota tudo que tem necessidade. Tá bom? Eu sei que foi um pouquinho mais profundo, né? E a partir de agora vai ficar cada vez mais profundo, porque nós estamos falando de Jesus. E ele é uma pessoa muito especial, tá bom? Reflitam bastante, anotem tudo que tiver de dúvida. E eu espero sinceramente que o Espírito Santo, o próprio Jesus e Maria estejam com todos vocês nesse momento de reflexão, para que vocês possam tirar o melhor proveito possível e conhecer melhor Jesus, né? Desde da geração dele, né? Do nascimento dele, tá bom? Então, amanhã a gente continua a nossa conversa.